Fala pessoal, muito bom dia. Hoje eu vim falar com vocês em relação. Vou, vou transformar minha vida em um livro digital. Como assim, Thiago? Livro digital. Tava conversando esses dias com meu irmão e sócio saltério, né? Falando pra ele que nós cristãos sabemos que nós somos as Bíblias que os pessoal estão lendo, né? Que as pessoas estão lendo. E por que não deixar relatos de como Deus agiu nas nossas vidas e de como Deus cumpre os propósitos em nossas vidas. Sabemos que nosso Deus, ele não mudou, ele permanece o mesmo. E isso é importantíssimo pra gente, né? Saber disso. Eu convido você que estiver assistindo esse vídeo, né? Se você tem testemunho para dar, comenta aqui os testemunhos do que Deus já fez na sua vida. E eu vou estar compartilhando alguns testemunhos na minha vida, que Deus fez na minha vida, para posteridade, né? Para a próxima geração, para aumentar a fé dos irmãos. Vou compartilhar de acordo com as lembranças que eu tenho, tá? Quero compartilhar esses pequenos testemunhos, quero que esses testemunhos fiquem registrados aqui. E um dia assim, sei lá quanto tempo, uns 8 meses, sei lá, 8 meses atrás, eu entrevistei o Pedro Brito, lá no podcast do Filho Próspero. E ele falou que ele anotava as promessas, né? Foi que estava anotando as promessas, porque para não esquecer dessas promessas, não esquecer do que Deus prometeu. E eu vou registrar aqui com vocês algumas promessas e vocês vão até acompanhar uma delas acontecendo aqui, né, que é a promessa de ir para a Espanha, de sair fora do país, de morar fora. E eu quero compartilhar isso com vocês para acrescentar na fé de vocês, para que vocês saibam que Deus não mudou. Dentro disso, vou transformar literalmente, vou deixar minha vida um pouco mais plural. Vou falar aqui da minha empresa, da Zora, né, onde você vai ver como tudo começou. Vou contar um pouco de tudo aqui e eu vou tentar separar por partes, tá bom? Mas quero compartilhar um pequeno testemunho. Vou tentar, não vou tentar ser mais rico em detalhes possível, tá bom? De acordo com a minha memória. E a gente vai caminhando assim nos próximos vídeos, beleza? Então o que acontece? Dando um pequeno testemunho da minha conversão, se vocês tiverem com tempo aí. Olha meus cachorrinhos aqui, ó, olha o Dola. Então, eu sempre fui um jovem bem rebelde, muito rebelde, revoltado, né? Enfim, todo mundo tem seus motivos, certo? E eu tinha os meus. Fui um jovem rebelde e acabei não crendo em Deus quando mais novo, né? Não tinha essa crença em Deus, eu era ateu. E um primo meu que hoje é ateu, conversou comigo sobre a palavra. Tem outro primo também que falou comigo sobre a palavra. E eu lembro que nessa época, lendo com eles a palavra e tal, tinha algumas coisas que eu não entendia. E quando eles mostrou que é o livro de Apocalipse, porque eu tinha muitas críticas, muitas perguntas, e quando eles mostrou o livro de Apocalipse, aquele livro de Apocalipse me convenceu, de certa forma, né? Mexeu comigo, o Espírito Santo mexeu comigo através daquele livro de Apocalipse. Por quê? Porque eu vi sinais que eram inegáveis, sinais que eu não podia negar da existência de Deus. E através daquele versículo, continuei me aprofundando a ponto de assistir vídeos. Eu comecei a assistir vídeo de pessoas que morriam, né? Morriam lá por não negar Jesus. E eu ficava perguntando dentro de mim mesmo, né? O que será que essas pessoas viveram? O que fez elas não negar esse Deus delas, né? Eu ficava pensando, pô, se Deus é amor, se Jesus é amor, nega, salva sua família, depois pede perdão, né? Vai dar tudo certo. Ele vai te perdoar, né? Eu não entendia a questão do posicionamento, que você deve se posicionar,
que inclusive isso aqui para mim é um tema forte para os dias atuais, né? Acredito que nossa geração não tem se posicionado em relação às escrituras, em relação à palavra, mas isso é papo para outro dia. Então, o que acontece? Eu vejo que eu vi nessas pessoas que não negavam, que às vezes via filho, via esposa sendo morta e por último morreu o marido, ou ao contrário, né? Ficava a mulher ali, a missionária, e por último morria ela, né? Depois ia ver tanta gente que ela ama sofrer e não negar Jesus, entende? Até porque talvez, mesmo se ela negasse Jesus, essa pessoa poderia perder, né? Perder sua vida. E a Bíblia fala que aquele que perde sua vida por amor a Cristo ganhará, né? Então, meu processo de conversão foi mais ou menos assim. Eu lembro que eu estava passando por uma fase de rebeldia, então quer dizer, eu apontava bastante mesmo, né? Enfim, eu fiz bastante coisa que não deveria ser feita, né? Por influência, por revolta, por achar que aquele é o caminho para proteger meus irmãos. Eu achava que eu me envolver com algumas pessoas, né? Sabendo de onde que eu venho, de como minha vida flui, né? De como fluía a minha vida e tal, do bairro, da escola. Eu achava que eu precisava ser forte, né? Porque eu tenho um irmão mais novo e eu não queria que ele passasse por algumas coisas que eu passei dentro da escola, né? Bullying, briga. E eu entendia desde cedo que o respeito era conquistado à força, né? Não era para todos. Então eu entendia que você tinha que ser forte para ter respeito, pelo menos da onde eu venho, da cultura onde eu cresci. E eu achava que esse era um dos meios de proteger aquelas pessoas que eu gostava, meus irmãos, meus primos, enfim, né? Não é o caminho, né? Para quem está assistindo esse vídeo e não é convertido ainda, esse não é o caminho, né? Existem muitos outros caminhos, mas todos sinalizam para Cristo como a única porta, tá? A única saída. Enfim, passei por essa fase. Depois de passar por essa fase, eu não lembro exatamente, né, o momento certo, assim, eu lembro que aconteceu alguma coisa devido a essas pessoas, devido a esse meu mundo que eu girava, devido a ser uma pessoa que era muito briguenta. Eu lembro que aconteceu alguma coisa que me moveu a ir um dia para a igreja, né? Fui na casa do meu primo e tal. E chegando lá, tava ele, o pai dele, a irmã dele, me levaram para uma igreja. E minha prima, no dia que eu aceitei Jesus, ela bateu assim, ó, bateu com o cotovelo em mim. E falou assim, é melhor, aceita Jesus, vai que essa é a sua última chance. Né? E realmente poderia ser, né? E realmente poderia ser minha última chance, entende? Mas graças a Deus por isso, naquele dia eu aceitei. Não aceitei 100%, né? Para aqueles que acham que você aceita Jesus e é transformado, sinto lhe dizer que o processo da conversão começa a partir dali, né? Do momento que você levanta a mão, mas é um processo, né? É um processo e você tem que ter toda a paciência que você vai ser transformado se você perseverar, né? E você vai ficando mais branco, mais seu pecado, enfim, você vai sendo tratado ali por Cristo, pelo Espírito Santo, por Deus. E foi assim que eu me converti e tive várias altos e baixos durante o processo da conversão. Não, não estive, vamos dizer assim, firmado, já bati o pé, enfim, não foi dessa maneira. Eu lembro que para ir para a igreja, eu passava por um caminho onde eu tinha esses meus amigos aí. E muitas das vezes eu escondi a Bíblia dentro da blusa. Muitas das vezes eu tentava passar por um caminho mais longo para chegar à igreja, para não passar perto desses meninos, desses meus amigos, porque eu não queria que eles soubessem, na verdade. Não queria que eles soubessem que eu era cristão. Então, de certa forma, já não entendi sobre o posicionamento, mesmo depois de ter visto vários vídeos. Mas no final, foi isso que eu fiz. Permaneci por um bom período de tempo,
mesmo tendo essas, vamos dizer assim, essas pequenas falhas de, de medo, de buscar por aceitação, eu não sei o que pode ter sido, enfim. Mas eu permaneci e vi algumas coisas que eu vou contar aí só no próximo vídeo. Tive algumas visões que naquela época, quanto hoje também, ainda é incompreensível. E eu vou compartilhar com vocês aqui dentro do canal, conforme as coisas vão acontecendo, vou compartilhar tudo. Vou fazer assim, ó, vamos compartilhar um pouco de passado e um pouco de futuro. Se você gostou desse vídeo, me diz o que você achou desse formato, nessa pegada de blog, compartilhando um pouco da minha vida. Eu vou tentar trazer assim, um pouco de coisa do passado, um pouco de coisa do futuro, um pouco do que está acontecendo em real time, inclusive falando mais sobre a viagem para a Espanha, de como as coisas estão acontecendo, de como as coisas estão fluindo, né, que é essa promessa que eu tenho certeza que vai se realizar, e um pouco da minha empresa. Vou falar aqui, quem sabe aqui eu compartilho com vocês um pouco sobre inteligência artificial, um pouco sobre fluxo. Esse canal vai ser sobre minha vida. Como eu falei, vai ser o meu relato para a próxima geração. Esse vai ser um dos meus legados, tá? Esse vai ser um dos meus legados. Eu te vejo no próximo vídeo. Comenta aqui o que você achou. Se você quiser compartilhar aqui o seu testemunho de conversão, fique à vontade, né? E vou adorar ler. Se você se identificou, te vejo no próximo vídeo. Até mais e um forte abraço. Ah, não posso deixar de falar. Vai lá no canal do Filho Próspero, se inscreve lá e assiste os podcasts que lá nós falamos sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e finanças. Eu deixei aqui na descrição alguns presentinhos aí para quem chegou até o final. Até mais, fica com Deus e graça e paz.